Oi, tudo bem? Estou de volta aqui no meu canal do YouTube Oncologia para você, agora com um novo cenário para trazer o melhor do assunto de oncologia para vocês. Aproveita, se inscreve no canal. Se você está chegando aqui no meu canal pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Eric Maiara Correia, eu sou farmacêutica oncológica e criei esse canal para tornar o assunto de oncologia acessível às pessoas que precisam saber deste assunto e também voltado para profissionais da área da saúde. Estou deixando aqui para vocês o meu Instagram para que vocês acompanhem meus conteúdos por lá também. E hoje, em homenagem ao Novembro Azul, nós vamos falar sobre o câncer da próstata, que é um assunto muito importante que deve ser comentado e deve ser gerada a conscientização em relação à saúde do homem, pois este tipo de câncer é o segundo que mais acomete homens no mundo inteiro. Além disso, conforme o número publicado pelo INCA, em 2018 nós tivemos 15.576 óbitos confirmados somente do câncer da próstata. E a estimativa de novos casos somente para 2020 era de 65.840 casos de câncer de próstata. Para começar, eu gostaria de falar para vocês sobre a função da próstata. Ela é um órgão que pertence ao sistema reprodutor masculino e é uma glândula que está localizada abaixo da bexiga, em frente ao reto, e tem a função de produzir o líquido prostático, que corresponde a mais ou menos 30% da composição total do sêmen. E este líquido, juntamente com o líquido seminal produzido pela vesícula seminal, juntamente com os espermatozoides produzidos pelo testículo, se encontram e formam o sêmen. Esse líquido prostático, ele contém nutrientes e sais minerais que auxiliarão na sobrevivência e na nutrição dos espermatozoides. Os principais fatores de risco relacionados ao câncer da próstata são a idade, no qual observa-se o aumento da incidência e mortalidade a partir dos 50 anos, e cerca de 75% dos homens que apresentam câncer de próstata estão acima dos 65 anos. A hereditariedade também é um fator importante, e aqueles homens que possuem familiares como pai, tio, irmão que já tiveram câncer da próstata na família possuem um risco aumentado de desenvolver o câncer da próstata. Os hábitos alimentares também estão bastante relacionados, e o excesso de ingestão de gorduras que pode levar ao aumento do colesterol, pois o câncer de próstata é um tipo de câncer bastante relacionado com o aumento do hormônio masculino, que é a testosterona, e o aumento da ingestão de gorduras pode levar também a um aumento da metabolização de compostos que podem formar hormônios e também, por consequência, aumentar os níveis de testosterona. A testosterona age de maneira a contribuir para o crescimento do tumor. Outro fator importante relacionado ao câncer da próstata são os riscos ocupacionais. Quando há uma alta exposição a produtos químicos no ambiente de trabalho, como pessoas expostas a agrotóxicos, homens que estão expostos a compostos químicos em indústrias químicas e petroquímicas, a exposição, por exemplo, àqueles produtos que são provenientes da queima de combustíveis fósseis, como hidrocarbonetos, fuligem e poluição de modo geral. O câncer da próstata, em sua fase inicial, ele tem uma evolução silenciosa. Então, quando o homem apresenta sinais e sintomas, geralmente o câncer já está evoluindo para fases mais avançadas, e alguns sinais são dificuldade para urinar, diminuição do jato da urina, urinar com frequência durante o dia ou à noite, a presença de sangue na urina, e em casos mais avançados ainda, o paciente apresenta dor óssea, complicações urinárias como infecções e também insuficiência renal. Então, para o diagnóstico precoce do câncer da próstata é indicado o exame de toque retal, o exame que detecta o nível de PSA, e esses dois exames em conjunto podem auxiliar o médico a examinar clinicamente aquele paciente que se encontra saudável, ausente de sinais e sintomas, mas que possivelmente pode estar desenvolvendo o câncer da próstata. Esses exames, eles são indicados para homens acima de 50 anos até a idade de 70 a 75 anos anualmente. Porém, para os homens da raça negra que têm uma maior predisposição para o câncer da próstata e também aqueles que possuem histórico familiar, recomenda-se que esses exames sejam realizados até a partir dos 40 anos. Porém, ainda existem discussões sobre o assunto, sobre a precisão desses exames, pois o aumento do PSA, por exemplo, não determina certamente o câncer da próstata, pois também está relacionado com a
aparecimento de outros problemas relacionados à saúde do homem. Então, as medidas de prevenção para o câncer da próstata basicamente são realizar os exames de rastreamento quando indicado, realizar atividade física regular, aderir a uma dieta saudável rica em frutas, legumes, verduras, evitar o tabagismo, o uso excessivo de álcool e a diminuição de ingesta de gorduras. Agora eu gostaria de me aprofundar um pouco sobre os tipos de câncer de próstata que existem e os tratamentos que são indicados. Quando existe a suspeita do câncer da próstata, o médico oncologista vai solicitar exames mais específicos, como por exemplo a biópsia, a ressonância, para verificar qual é o estágio da doença, e a classificação dos tipos de câncer de próstata que existem geralmente são: a doença local, o câncer da próstata está em suas fases iniciais. E como nessa fase o homem praticamente não apresenta sinais e sintomas, os tratamentos para doença local e localmente avançada são basicamente os mesmos. Porque a doença localmente avançada é quando aquele tumor já está crescendo na região da próstata e está alcançando os tecidos adjacentes ali da próstata e também atingindo linfonodos regionais. Existe também a doença da próstata com recorrência bioquímica, quando o paciente já realizou tratamentos locais para o câncer da próstata, mas os níveis de PSA permanecem aumentados e a doença da próstata persiste. Como o câncer da próstata está bastante relacionado com a testosterona, é utilizado esse termo castração, que significa realizar o bloqueio da produção da testosterona. Existe também a possibilidade da doença estar metastática, que é quando o tumor já alcançou outros órgãos, como por exemplo os ossos, o pulmão, e quando o paciente ainda está sensível para tratamentos que bloqueiam a testosterona, considera-se que ele ainda tem uma doença metastática que está sensível à castração. Porém, se o paciente tiver uma doença metastática, já realizou tratamentos para a diminuição da testosterona e não está mais respondendo a esses tratamentos, classifica-se como resistente à castração. Para entender como funcionam os tratamentos para o câncer da próstata, nós precisamos entender como ocorre a fisiologia no corpo humano para a produção da testosterona. Então, nós temos o hipotálamo, que libera o GnRH, que é um hormônio do crescimento. Este hormônio, ele estimula uma glândula que nós temos também no cérebro, que é a hipófise, e a hipófise é dividida na parte anterior e posterior. A anterior é chamada de adenohipófise. O GnRH, ele estimula a adenohipófise a liberar o hormônio luteinizante e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. E estes dois hormônios vão atuar nas gônadas, que no caso do homem é o testículo, e esse hormônio LH, ele estimula as células de Leydig no testículo a secretarem a testosterona. Então, entendendo esse mecanismo, é possível entender os tratamentos que nós temos disponíveis para o câncer da próstata. É muito importante também falar sobre o score de Gleason quando nós falamos do câncer da próstata, porque o médico oncologista também utiliza a avaliação do patologista da lâmina do tecido da próstata que foi retirado para avaliação, e a leitura desta lâmina vai indicar a agressividade daquele tumor. De cima para baixo, quanto mais em cima, mais parecido com o tecido prostático. Mais abaixo, os tecidos são mais infiltrativos, as glândulas não estão mais uniformes, vão se formando massas irregulares, e quanto mais embaixo, menos formação de glândulas. Esse score de Gleason, ele varia de 1 a 5. São retirados alguns fragmentos do tecido prostático e o médico que está avaliando vê qual é o grau do score de Gleason do tecido. Então, se dois fragmentos têm a característica do score de Gleason 4, 4 mais 4 vai dar um Gleason 8. Se outras duas lâminas têm um score de Gleason 4 e 3, maior predominância do 4 vai dar um score de Gleason 7. E também pode ter 3 mais 4, que daria um score de Gleason 7, porém com uma maior predominância de tecidos do score de Gleason 3. Então, se essas duas lâminas elegíveis pelo médico forem avaliadas, duas com score 5, atribui-se o score 10. Então, esse score de Gleason, ele ajuda o médico oncologista na classificação do grau de risco da doença do paciente. Após entender esse mecanismo da produção da testosterona,
é possível entender os tratamentos que são indicados. Vão depender da conduta do médico oncologista, que vai avaliar juntamente ao paciente suas condições clínicas, psicológicas de receber o tratamento, e também as linhas de tratamento serão definidas conforme o estágio da doença. Por exemplo, para a doença localmente avançada, a indicação do tratamento local, que é a prostatectomia, que é a retirada da próstata, a orquiectomia, que é a retirada dos testículos, e nós chamamos tanto a prostatectomia quanto a orquiectomia como castração cirúrgica. É uma maneira de castrar para não mais produzir a testosterona. Temos também como tratamento local a radioterapia, indicada em alguns casos, a braquiterapia, que é radiação em contato com o tumor, e a crioterapia, que também é um tratamento por congelamento. Quanto aos tratamentos medicamentosos, nós temos a indicação de agonistas de GNRH. Por quê? Porque o agonista de GNRH vai competir com receptores que se ligam ao GNRH para a estimulação da hipófise. Quando ele se ligar a esses receptores, ele vai estimular a produção da liberação desses hormônios e também a produção da testosterona temporariamente. Dessa forma, vai ter até um aumento abrupto da testosterona, mas essa ligação do agonista vai fazer com que não haja tanta estimulação da liberação de GNRH pelo hipotálamo depois de um tempo. Os agonistas de GNRH são, por exemplo, a triptorelina, a leuprorelina e a gozerrelina. O antagonista de GNRH, ele vai ter um mecanismo um pouco diferente, porque ele tem uma molécula que vai se ligar ao receptor de GNRH, porém ele vai impedir que o GNRH se ligue. E dessa forma, essa ação de estimulação da liberação desses hormônios não será realizada. Um antagonista bastante importante de GNRH é o degarelix. O agonista de GNRH e o antagonista de GNRH nós chamamos na prática de bloqueadores centrais, porque eles estarão de alguma forma bloqueando a cascata de produção de testosterona e o sistema nervoso central. Já os antiestrógenos nós chamamos de bloqueadores de testosterona periféricos, porque geralmente eles agem diretamente no testículo, bloqueando a produção da testosterona. Nós temos um antiestrógeno bastante importante, que é a bicalutamida, e os antiestrógenos de nova geração, que são bastante utilizados na prática clínica, como a abiraterona, a enzalutamida e, mais recentemente, a apalutamida. Temos também a quimioterapia, que é indicada para pacientes em casos metastáticos. Nós temos a recomendação inicial de docetaxel. Quando o paciente não está mais respondendo aos antiestrógenos de nova geração e também ao docetaxel, recomenda-se o cabazitaxel. E pacientes que desenvolvem tumores neuroendócrinos provenientes do câncer da próstata, é indicado outros esquemas quimioterápicos. Em alguns casos de câncer de próstata, o homem apresenta a mutação dos genes BRCA1 e BRCA2. E atualmente o medicamento que é indicado é o olaparib. O paciente com câncer de próstata, ele apresenta alguns sintomas e também alguns efeitos colaterais provenientes do tratamento, como por exemplo fogachos, o efeito flare devido ao uso dos agonistas de GNRH. Devido ao uso desses medicamentos, o paciente apresenta ondas de calor, dor óssea, sintomas urinários. Geralmente, os pacientes desenvolvem a osteoporose, porque o câncer da próstata, em casos mais avançados, atinge também os ossos, altera a reabsorção óssea. Existe também o efeito colateral da disfunção sexual, que também há indicação de alguns tratamentos. E para pacientes que estão apresentando perda óssea, geralmente é utilizado o ácido zoledrônico e o denosumab. Então, pessoal, hoje o assunto de câncer de próstata ele foi um pouco mais denso, também voltado para você que gostaria de entender o porquê de alguns tratamentos serem indicados para o câncer da próstata, para profissionais da área da saúde, farmacêuticos que gostariam de entender a aplicação dos tratamentos, para você que é paciente ou mesmo acompanhante e gostaria de entender melhor sobre a doença. Sinta-se à vontade para deixar suas dúvidas, comentários, aquilo que você gostaria de saber melhor sobre o assunto. E o meu propósito nesse canal é trazer o assunto de oncologia para você de uma maneira facilitada. Você usa esse canal para entender melhor sobre o assunto e também divulgar para as pessoas que precisam. Muito obrigada pela sua atenção, até a próxima!